Hey pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Madalim Bat e este é o DGD Fácil. Como o próprio título do vídeo sugere, neste vídeo eu vou compartilhar convosco a minha opinião em relação a como eu acho que será o exame de DGD. Em relação ao segundo exercício, falou-se muito sobre cones, ou seja, interseção de retas em cones, e como sugestão, falou-se da aplicação do método geral para a determinação dos pontos de entrada e saída de uma reta com um cone. De modo geral, nós sabemos que o método geral para a determinação de pontos de interseção consiste em nós fazermos com que a nossa reta pertença a um plano e esse mesmo plano seccione o nosso sólido produzindo uma secção fingida. Na interseção entre a figura resultante da secção produzida por esse plano que contém a nossa reta com a nossa própria reta dada é onde nós encontramos os nossos pontos de entrada e saída. Ou seja, quando a reta dada interseta a nossa secção fingida, nós designamos esses pontos resultantes dessa interseção como sendo os nossos pontos de entrada e saída, os nossos pontos desejados. Esse é o princípio básico que nós encontramos em todos os casos de interseção de retas em sólidos. Nos casos mais simples envolvendo interseção de retas e cones, nós podemos utilizar uma das projeções da reta para considerar como um plano secante. E depois efetuamos uma secção, nos dando como resultante da secção uma circunferência ou um triângulo. Entretanto, esses são os casos mais raros. E aí sim nós podemos considerar que estamos a utilizar um método geral na sua forma mais pura. Só que quando falamos de cones, a maior parte dos casos que nós vemos durante as aulas são de situações em que nós não podemos utilizar uma das projeções como plano secante. Daí que nós utilizamos um outro método que é denominado de método específico, em que nós fazemos com que a nossa reta pertença a um plano que é determinado por retas concorrentes ou por retas paralelas. Eu acredito que tu sabes disso, mas se o que eu acabei de falar é uma coisa estranha, eu te recomendo a baixar o aplicativo Nitativa e veres os vídeos que lá tem sobre interseção de retas e sólidos, onde eu explico muito bem esse fundamento e quando é que nós utilizamos cada um desses dois métodos. Ok? Voltando ao assunto, o Ministério da Educação sugeriu que nós vamos ver no segundo exercício um caso envolvendo interseção de retas em cones, onde nós provavelmente vamos precisar utilizar um método geral. Mas lembre-se que eu em nenhum momento opto por estudar somente aquilo que sai na matriz. Eu tento abordar assuntos um pouquinho próximos. Sendo assim, eu não recomendo que vocês fiquem a estudar somente sobre o método geral e ignorem o método específico. E em relação ao quarto exercício, nós podemos esperar a determinação de sombras de um prisma assente em bases de nível e bases de frente. Se vocês forem a reparar, vocês podem treinar também com sólidos assentes no plano horizontal de projeção ou no plano frontal de projeção. Eu ignoraria um pouquinho os casos em que os sólidos estão assentes em planos de perfil, planos de topo, verticais, pois já viola um pouco daquilo que nós falamos lá no início do vídeo sobre o tempo e sobre a complexidade, pois esses exercícios iam demandar um pouquinho mais de tempo e que no final das contas vai fazer uma diferença. Então, o que eu faria seria começar a ver casos em que envolvem prismas assentes nesses planos, frontal de projeção ou horizontal de projeção, e especificamente como a própria matriz sugeriu, eu veria casos em que os sólidos estão assentes em planos de nível e planos de frente. Para concluir, eu não só resolveria casos em que os nossos sólidos são prismas. Eu tentaria ver um pouquinho sobre pirâmides e talvez um pouquinho sobre cilindros e cones, pois eu não ia querer correr o risco de do nada aparecer esse exercício no exame e eu não estar preparado. Mas a minha atenção estaria mais voltada para os prismas do que para esses outros casos. Enfim, deixa eu só fazer uma conclusão e um resumo daquelas que são as minhas recomendações. Hey, eu só passei aqui no meio deste vídeo que é para fazer um lembrete. Eu acredito que tu já viste o vídeo das 5 dicas que o Ministério da Educação disponibilizou para te ajudar. E se tu viste o vídeo até o final, pudeste perceber que nós, há mais de 3 anos, elaboramos materiais para preparação dos exames, os famosos e-books que contêm exercícios voltados para a preparação dos exames.
esses exercícios que fazem parte do e-book para a preparação dos exames de DGD são elaborados ou selecionados seguindo 100% as dicas do Ministério da Educação, evitando assim que os alunos utilizem exercícios longe daquilo que o Ministério disse que vai avaliar. O e-book que nós criamos para a preparação do exame de 2023 contém experiências que nós fomos adquirindo ao longo desses anos. Os exercícios que estão lá realmente estão mais próximos das recomendações do Ministério da Educação. Um segredo, não conte a ninguém. Alguns dos exercícios que nós incluímos no próprio e-book foram exercícios criados pelo próprio Ministério da Educação. Não estou a dizer que é um way, mas nós conseguimos coletar alguns exercícios que o próprio Ministério disponibiliza, ou seja, nós conseguimos aglomerar nesse e-book exercícios que realmente vão te deixar mais preparado com as recomendações do Ministério da Educação. Para mais informações sobre esse e-book e sobre as dicas do Ministério da Educação, onde eu falo um pouco mais sobre as bases que nós utilizamos para criar esse e-book, veja o vídeo que está a passar neste card aqui em cima. Para ter acesso a materiais como este, os alunos da explicação presencial pagam mensalmente mais de 2.000 meticais, mas nós vamos disponibilizar o teu e-book a um preço muito mais acessível, com cerca de 75% de desconto. Com apenas 515 meticais, tu vais poder ter acesso ao teu e-book para te deixar ainda mais pronto para enfrentar o exame de DGD de 2023. Adquirindo este e-book, tu vais poder ter acesso às soluções dos mesmos exercícios, sem contar com os bônus que nós preparamos para ti. Neste caso, refiro-me a um curso completo sobre sombra de sólidos geométricos e alguns vídeos resolvendo alguns exames passados. Para ter acesso, é só baixares o aplicativo Nitativa na App Store ou na Play Store e, depois de baixar e criar já a tua conta, vá até a tela de exploradores e selecione o e-book para a preparação do exame de 2023. Depois de selecionar, é só tocar no botão juntar-se ao curso e seguir os passos necessários. Note que o pagamento só poderá ser feito usando o M-Pesa. Assim que efetuares o pagamento, tu terás o acesso imediato a todos esses benefícios que vão te deixar ainda mais preparado para o exame de DGD. Não esqueça, essa promoção provavelmente só estará disponível nos primeiros 10 dias após a publicação deste vídeo. Então é isso. Eu espero que tu aproveites essa oportunidade e que realmente te ajude a ficar mais pronto para o exame de DGD.